E você sabe que a gente tá São nesse momento? possibilidades. A gente tá nesse momento, eh, eu não sou boa, assim, de datas, eu deveria ser mais. Quando eu penso assim: "Ah, foi mês passado", não, já passou 6 meses. Mas eu acho que eu passei por um burnout não assumido, sabe. Porque eu cheguei num momento, né, amor, É. isso que tem o quê? Uns 6 meses? Talvez nem isso, né? Foi esse ano, Foi. por aí. Eu cheguei num momento que eu bati o pé, eu falei: "Não dá mais pra mim, desse jeito que tá", e fazendo coisas que eu amo, e estando cheia de projetos, no momento mais feliz da nossa vida, que era o nosso filho, na construção da nossa família, os nossos projetos andando e prosperando, e eu cheguei num momento que eu falei para o André: "Não dá mais, eu não durmo direito, eu não como direito, não dá". E aí, amor, aí Val, o que que rolou? Eu falo para o André: "O André adora botar essa câmera, sabe, Val". E eu sei o quanto é importante essa câmera para o pessoal que tá assistindo, mas eu tenho uma vontade de ficar olhando pra pessoa, eu tenho que olhar pra você, né, vida. A gente já tinha conversado sobre isso. Eu me perco, É porque eu senão me fica perco. só numa imagem, É e é verdade, bacana ficar dinâmico, né. é verdade, Então verdade. Bom, mas voltando aqui, é isso, e daí quando eu vivi isso, eu falei pra ele, eu falei: "Não dá pra mim". A gente foi buscar ajuda de alguns profissionais, né, o coaching foi uma delas, né, amor? foi, é muito importante realmente, É, muito bom. hoje a gente tem hoje eu já tô me sentindo resgatando alguns valores que eu tenho, principalmente profissionais, e mas no coach o principal haste ali que eu trabalho é exatamente isso, assim, eu não tenho mais a mesma desenvoltura profissional que eu tinha antes, eu sei que eu tenho essas qualidades, eu sei que eu posso mais, e eu não consigo. Eu bloqueio, eu travei, eu e daí aquilo virava como se fala? Um círculo vicioso, porque aquilo me dava desgaste, cansaço, procrastinação, e aí chegou num ponto que eu falei: "Não dá". E aí a gente vê, e daí, hum, melhora, ajusta, né. Mas você percebeu que o ser humano integral, ele tem um ponto que não pode esquecer, que é normal se esquecer e não deve, que é cuidar da integridade física do corpo. Quando a gente esquece de cuidar do corpo e pensa só nas outras áreas, vai chegar uma hora, é igual um elo que está quebrado. Vai chegar uma hora que vai dar problema. Então, se a gente ajuda a cuidar do corpo, se a gente cuida da nossa máquina, você vai desempenhar diferentemente as suas É. outras áreas. Seus outros elos vão ser Não, mais fortes. hoje as nossas mentorias é desde da médica, né, que cuida de Ai, todas que as legal. precisa, Val, precisa, porque Sim. como eu passei a gestação tem pouco tempo, e eu ainda amamento, eu ainda perco muito nutriente, né. Eu não durmo a noite toda, eu desperto várias Não, vezes. Então, sem e sono, aí sem nutriente sim, necessário, adequado. adequado, com excesso de tarefas e cheia de planos, mas com energia quase zero, não tem como, não tem como. Não. E é muito difícil, porque o burnout, a gente, né, também isso é um episódio à parte, porque eu também não entendia, né? E muitas vezes eu escutei muitas pessoas falando: Nossa, você, então isso é burnout? Quando eu começava a contar o que eu estava sentindo. Só que isso estourou naquele dia lá, né? O Uhum. burnout ele não acontece assim, ai, acordei com burnout. Não é assim. Ele vai sendo construído. Pouquinho, 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 chega uma hora que existe um romper se a gente não se olha e se não se percebe, né? Uhum. Então, quando aconteceu aquela situação, eu percebi o quão sozinha e heroína eu estava tentando levar a minha carreira, sabe? Né? Heroicamente tentando dar conta, e não dá, não tem como, né? Então, é isso, é esse olhar que a gente tem que ter para nós, de autocuidado. E aí também, né, o André, não é só uma questão do corpo, você vai precisar olhar para várias áreas.
Sim. né? Porque se você cuida muito do Uhum. corpo e abandona o espírito, também não é. Se você cuida do corpo e do espírito e abandona o trabalho, também não Profissional. dá. Uhum. Então, Né, e aí, isso é opa, vida vamos voltar real, para cá. mas isso é vida real. A gente não é perfeito, não precisa ser, né. Ô E não Val, e precisa ser. como é que começou pelas corridas? Como é que foi essa parte da olhar para o corpo e olhar para a saúde? Foi um grande. Não pode falar palavrão, né? Ah, tá. Opa. Foi um adolescente amado que quase bateu em mim e eu fui parar no pronto-socorro e tive uma hipertensão lá no pronto-socorro. E aí o médico falou: ou você emagrece ou você morre. Mas o que é Fim de real isso? história. Um Simples aluno É assim. só, é só porque se eu for contar toda a história vai dar outro episódio, entende? Então eu já fiz assim. Foi um uau! resumão, mas a gente vai Ah, contar você isso. vai trazer essa Nós vamos história, contar, claro. porque isso deve representar muitos professores, hein. Muito, Então, muito. mas foi algo assim. Aí o médico disse, porque eu tenho histórico de hipertensão, de AVC, na minha família, né? Então, meu pai faleceu de AVC, minha tia teve um AVC, hipertensão de pai e mãe. E aí eu tive episódio de hipertensão quando eu fui parar no pronto-socorro. E aí o médico falou isso para mim. E aí a gente conta isso no outro momento, porque Uau. é uma história muito legal, assim. E eu conto nas minhas palestras isso, que eu tenho uma palestra que eu falo sobre qualidade de vida, e aí eu conto dessa minha transformação, né? E de verdade, eu até nem quero contar aqui, porque esse episódio, se a gente fizer um outro episódio, ele faz parte dessa palestra, que eu conto essa história, e de verdade, cada vez que eu conto isso, muitas pessoas falam: ah, mas então se é assim, eu também posso. Também posso. Ou Uau, que show. isso aí, então, peraí, agora tu me abriu um negócio aqui, eu tenho histórias incríveis, depoimentos de um senhorzinho de 68 anos que trabalha na Celesc, que é nas empresas de distribuição elétrica aqui de Santa Catarina. Eu dei a minha palestra e ele tem um depoimento incrível que ele Ai, conta para que mim e foi, bom. foi assim, fabuloso. Vamos, traz, Não, foi De traz uma ele demais. pra gente. senhora, de uma senhorinha lá de Canelinha também, de uma outra cidade aqui do litoral catarinense, que ela conta também, ela assim: meu Deus, se eu soubesse disso, não tinha me divorciado.